Deus seja louvado por essa oportunidade de nós estarmos juntos conversando sobre a dependência afetiva, que é algo que atinge um número muito grande de pessoas. Durante esse tempo, nós vamos falar sobre a dependência afetiva a nível de amizade, a nível de matrimônio, a nível de dependência com relação aos filhos e relação aos pais, e também um pouco sobre uma justa estima de si e especialmente como fazer para sair da dependência afetiva. Mas nós primeiro precisamos definir o que é uma dependência afetiva ou dependência emocional. Nós sabemos que a nossa afetividade, ela é como um armário de várias gavetas. Nós temos lá embaixo a gaveta de humor de base, depois a gaveta das emoções, a gaveta dos sentimentos, a gaveta dos afetos e das paixões. O que acontece? A dependência afetiva é quando há uma desarrumação nessa seção, nessa gaveta dos afetos e, consequentemente, uma desarrumação na gaveta das paixões. Como é que eu vou saber se eu tenho uma dependência afetiva? Olha só, Deus nos criou para nós sermos livres, para nós termos a nossa autonomia. Deus não nos criou assim, independentes, nem de Deus nem dos outros, porque senão Deus nos teria criado incapazes de amar. Mas como Deus nos criou capazes de amar, e até mais do que isso, Deus nos criou para o amor, Deus nos deixa absolutamente livres e nos dá toda a condição para nós sermos pessoas autônomas, ou seja, pessoas de pé, pessoas que sabem o que querem, que têm consciência de si, que têm consciência do mundo, que têm consciência do outro e que se relacionam adequadamente com Deus, com os outros, consigo mesmo, com os acontecimentos e com o mundo. Essas são pessoas que têm o que se chama de autonomia afetiva. Veja bem, eu não estou usando a palavra independência, estou usando a palavra autonomia, ou seja, são pessoas inteiras, são pessoas que têm a sua afetividade mantida integralmente, são pessoas com grande equilíbrio afetivo. Claro que essas pessoas, elas precisam fazer toda uma caminhada para chegar aí. No entanto, nós precisamos também saber que é da vontade de Deus que nós tenhamos essa autonomia afetiva que caracterizou os santos. Caracterizou os santos como Santa Teresinha, por exemplo, caracterizou Santa Teresa de Jesus, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola e qualquer santo que eu venha a citar. Os santos, eles conquistaram pela oração e pela palavra, pela adesão à graça de Deus, eles conquistaram o que a gente chama de autonomia afetiva ou emocional. Então, nós sabemos que a pessoa que tem autonomia afetiva é aquela pessoa inteira, aquela pessoa que está sempre de pé, aquela pessoa que não é atingida pelos acontecimentos, atingida que eu digo assim, extremamente atingida a um nível de desequilíbrio, não é? Ela não é atingida pelos acontecimentos, ela não depende de uma pessoa ou de outra para ser feliz, ela não depende de que as coisas andem bem ou mal para ela ser feliz. É uma pessoa que tem essa integralidade, essa inteireza interior. A pessoa dependente afetivamente é uma pessoa que não possui esta autonomia afetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa é chamada a uma luta, a uma caminhada para vencer essa dependência afetiva.
e para conquistar a autonomia afetiva como Jesus tinha, né? Jesus, se você for ver, Jesus tem uma autonomia afetiva a toda prova, né? Basta ver na cruz, né? Na paixão, ele diz: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Ou então, na morte de Lázaro, ele chorou a morte de Lázaro, ele sofreu com a morte de Lázaro, mas ele continuou decidido a fazer a vontade do Pai. Ele não mudou de rumo, ele não se desequilibrou pela morte do seu melhor amigo. Sofreu, mas não se desequilibrou. Jesus também teve uma autonomia afetiva muito profunda com relação à sua própria mãe e provavelmente, né, certamente ao seu pai. Ele sabia que Maria iria ficar sozinha, mas Jesus sabia que era a vontade do Pai que ele saísse para evangelizar, que ele tivesse discípulos, se tornasse um rabi e fosse o mestre que viria revelar o segredo do reino dos céus, né, o amor do Pai pelos homens. Se nós formos procurar na Bíblia, nós vamos ver algumas pessoas que têm uma forte dependência afetiva. É o caso, por exemplo, de Saul, que tinha uma forte dependência emocional ou afetiva de Davi. Você conhece bem Saul. Saul, se você for ver com detalhes a história dele, desde o começo você nota em Saul sinais de desequilíbrio emocional. Não que ele seja louco, mas ele não era uma pessoa que sabia conviver bem com os outros. Por exemplo, quando o profeta, Samuel, demorou para chegar no lugar da guerra e oferecer o sacrifício a Deus antes de começar a guerra, Saul ficou: cadê o profeta? Está na hora, o profeta não está chegando. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Então é uma coisa que era completamente proibida. Um rei não oferece sacrifício. Quem oferece sacrifício são os sacerdotes e os profetas. Então você vê que Saul, ele já vinha de toda uma caminhada de bastante comprometimento na sua parte afetiva. Mas Saul começou a desenvolver com relação a Davi uma forte dependência afetiva. Saul só estava feliz quando Davi estava por perto. Então ele tinha lá o mau humor dele, né? Todo mundo conhece, ele era rei, então ele mandava, ele fazia, ele desfazia, ele ficava mal-humorado, hoje nós diríamos deprimido, triste. O que precisava ser feito? Precisava chamar Davi, que tinha mais o que fazer e que tinha sido ungido rei, mas enfim, tinha que chamar Davi, para Davi vir tocar flauta para Saul, porque quando Davi tocava flauta para Saul, Saul ficava calmo. A gente vê que, evidentemente, nós não temos os dados da Bíblia que nós precisaríamos para toda a comprovação dessa história, mas há fortes indícios de que existia, da parte de Saul para com Davi, uma dependência afetiva. E outro sintoma disso é que, num determinado dia, Saul, enlouquecido porque Davi estava se tornando mais famoso do que ele e não estava mais dependendo dele, Saul teve a sua dependência afetiva transformada em ódio, em raiva, ao ponto de pegar a lança e jogar mesmo a lança em Davi. Davi se desviou e a lança ficou cravada na parede. A partir desse dia, Davi teve que fugir de Saul, porque aquela dependência de Saul tinha acabado de se tornar ódio e raiva. E é isso que a gente muitas vezes vê quando há um relacionamento de dependência afetiva. O que acontece? Uma pessoa depende da outra para ser feliz, como um parasita. Tenho certeza que você conhece uma trepadeira, por exemplo.
Uma trepadeira, ela precisa, para ela se desenvolver, ela precisa de uma árvore, ou de uma haste, de um cano, de uma tela, para ela ir subindo ali e se segurando. Se você tira aquela tela ou aquela árvore, a trepadeira vai cair no chão e vai se desenvolver, mas não muito, né? Então, a pessoa com dependência afetiva, ela fica dependendo da outra pessoa para existir, dependendo da outra pessoa para ser feliz, dependendo da outra pessoa para se realizar, dependendo da outra pessoa para desabrochar. Mas, quando ela vê o perigo de perder aquela pessoa, quando ela se dá conta de que aquela pessoa está ficando autônoma, a dependência se transforma em ódio. Então foi o que aconteceu com Saul e Davi. Davi, no começo, era um menino, como a gente diz no Nordeste, um menino velho, né? Era um jovem, quase um adolescente. E Davi, então, ungido rei, mas Saul era rei, e ele ficava lá no palácio, vamos dizer, a serviço de Saul. No entanto, Davi começou a ser ele mesmo. Se Saul tinha dependência para com Davi, Davi não tinha dependência para com Saul. E aí, à medida que Davi começou a ser ele mesmo, à medida que Davi começou a ser o chefe das tropas, à medida que ele começou a ganhar guerras, Saul teve medo de perder Davi. Saul teve medo de perder aquela pessoa de quem ele dependia para ser feliz, para ficar calmo, para ganhar as guerras, etc. E transformou-se então em ódio o pseudo-amor que Saul tinha por Davi. E aí você vai me perguntar, mas quais são as características de uma dependência afetiva? Como é que eu sei que eu estou precisando pedir a Deus ajuda, força e graça para sair de uma dependência afetiva? Os sintomas são evidentemente muito pessoais, mas há algumas características que podem nos ajudar a ver se nós estamos entrando nessa situação muito difícil. Por exemplo, nós só sabemos viver se a outra pessoa está por perto. Se a outra pessoa não está, nós ficamos olhando o relógio, querendo que ela chegue logo, querendo saber onde ela está, querendo saber por que ela não está ali. E nós passamos a estabelecer essa ligação. Quando essa pessoa está presente, eu sou feliz. Quando essa pessoa não está presente, eu não sou feliz. Quando essa pessoa está alegre, eu estou alegre. Quando ela está triste, eu estou triste. Quando essa pessoa gosta de uma coisa, eu também gosto. Se ela não gosta, eu também não gosto. Eu sou capaz até de mudar de opinião para ter a mesma opinião da pessoa. Uma vez eu assisti uma cena que eu considero uma das cenas mais tristes que eu já vi com relação à dependência afetiva. Os celulares eram uma novidade. Então, cada um ficava escolhendo o toque do seu celular. E naquela época, né, no comecinho dos celulares, não se baixava toque de celular por e-mail, pela internet, você tinha poucas opções. Então, eu assisti uma conversa de duas pessoas, uma dependia da outra. Uma delas chegou e disse assim, eu botei o toque do meu celular, olha aqui. Aí mostrou o toque do celular. Teve gente que gostou, gente que não gostou e tal. Aí a outra pessoa que era dependente disse assim, olha aqui o meu toque. Aí era uma musiquinha. E a pessoa de quem ela dependia disse assim, vixe, eu detesto essas musiquinhas no telefone. Para mim tem que ser trim, 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 senão não é telefone. A outra que tinha musiquinha ficou arrasada
E eu disse, vou contar até 3 para ela mudar o toque do telefone. No dia seguinte nós tivemos uma outra reunião e lá estavam novamente praticamente as mesmas pessoas. E aí você já adivinhou, a pessoa dependente tinha tocado o toque do telefone dela por um trim, trim, trim. Simplesmente porque a pessoa de quem ela dependia efetivamente não gostava de musiquinha, gostava de trim, trim, trim. Então, voltando. Quando a pessoa está presente, a minha vida tem sentido, eu sou feliz. Quando a pessoa está ausente, eu me sinto inseguro, eu não sei para onde ir, eu não sei me relacionar com ninguém, eu fico como um peixe fora d'água. Porque, na verdade, o meu ambiente começou a ser a outra pessoa e não Deus, e não os meus amigos, e não a verdade, e não as coisas que eu gosto. Primeira coisa. Segunda coisa, quando a pessoa está alegre, eu estou alegre. Se a pessoa fica triste, eu fico triste. Esse também é outro sinal. Terceiro sintoma, eu passo a gostar daquilo que a pessoa gosta e sou capaz de mudar de opinião para agradar aquela pessoa. Aliás, essa história de agradar é uma das grandes características do dependente afetivo. O dependente afetivo quer agradar o outro a todo custo. Ele é capaz de mentir, é capaz de roubar, é capaz de trair a sua própria consciência, é capaz de se endividar, é capaz de endividar os outros, é capaz de qualquer coisa para que a pessoa de quem ela depende seja agradada. Eu já vi casos de dependência afetiva onde pessoas fizeram coisas, nesse caso foi um roubo, não é? Que eu tenho certeza que a pessoa que fez o roubo jamais faria. Mas acontece que, como eu disse, a gaveta dos afetos, ela está toda desarrumada e fica misturada com as paixões. Então a pessoa fica cega, a pessoa não vê que não tem a menor lógica e é contra a vontade de Deus você roubar uma coisa para dar para outra pessoa somente para agradar aquela pessoa. Como você está vendo, a dependência afetiva é a verdadeira escravidão. É uma escravidão da consciência, uma escravidão dos valores, uma escravidão dos afetos, uma escravidão das emoções, dos sentimentos. A pessoa dependente passa a não existir. Muito provavelmente essa pessoa dependente, ela não se dá valor, ela não vê o valor que ela tem uma autoimagem muito negativa. É como se ela pensasse assim, bom, sozinho eu não tenho como sobreviver, então eu preciso da pessoa X para sobreviver. Geralmente as pessoas que vivem esse drama são pessoas de temperamentos bastante diferentes. Uma é mais retraída, mais tímida, outra é mais ousado, uma é assim mais extrovertida, o outro é mais introvertido, e os dois ficam então, na verdade, dependendo um do outro. Isso é muito importante. A dependência afetiva, na verdade, é uma codependência. Vamos dizer assim, mais fraco, ele fica dependendo do outro para ser feliz. E o, entre aspas, mais forte, fica dependendo do mais fraco para ver o seu próprio valor, para a autoafirmação. Então, o mais forte fica querendo se autoafirmar e o mais fraco fica querendo ter algum valor. O que acontece é que se estabelece uma relação onde um depende do outro, mas esse aqui também depende dele. Aí haja chantagem emocional, haja choro, haja acusação, culpa, responsabilizar o outro pela minha infelicidade. Eu sou infeliz porque você
Ah, você é culpado de eu estar assim, porque você e desenrola desde 1922, quando os dois não eram nem nascidos, vai desenrolando tudo que a outra pessoa fez. E além desse componente de acusação, além desse componente de cobrança, né, de culpa, né, existe a acusação, existe a culpabilização, existe também a cobrança. Se estabelece um relacionamento de cobrança. Eu posso até não dizer claramente, mas assim, sorrateiramente, através de chantagens, através da linguagem corporal, eu vou criando situações para que a outra pessoa faça o que eu quero que ela faça, se eu for a parte forte, ou o que eu preciso que ela faça, se eu for a parte fraca. Então, se cria situações e quando você vai ver, a pessoa está envolvida naquela situação. Você não cobra diretamente, mas indiretamente você arma, né? Ainda que seja inconscientemente, você arma para que a pessoa faça o que você quer ou faça o que você precisa. Então, um relacionamento neurotizante, um relacionamento louco, um relacionamento terrível, onde existe acusação, onde existe culpa, onde existe a cobrança e aí onde existe a agressividade. A agressividade da parte de quem é fraco, porque entra em desespero, com medo de perder aquela pessoa em quem ela colocou a sua segurança. Da parte de quem é, entre aspas, mais forte, a agressividade para manter o seu domínio. É uma loucura. É um relacionamento desumano, um relacionamento que não vem da vontade de Deus. E aí você vai me perguntar, mas como é que esse tipo de relacionamento, por exemplo, se estabelece num casal? Pelo que eu disse, eu acho que é fácil você imaginar, né? Infelizmente, às vezes um casal que parece muito harmônico é um casal que tem uma dependência afetiva. É normal nós vermos, por exemplo, uma mulher que depende do seu marido, né? Não na dependência bíblica, que a dependência bíblica é sadia, né? Mas eu estou falando da dependência desequilibrada, da dependência afetiva. Então ela acha que só vai ser feliz se tiver um marido. Isso também acontece nas solteiras, né? E acontece naquelas que se casam e que tem medo de perder o marido, e que tem medo do que vai acontecer, e que tem medo de desagradar, e que entram num drama interior muito profundo. Então, a mulher que depende do marido, ela não tem contorno, ela não tem personalidade. Você olha para ela e não sabe quem ela é, porque ela mesma não sabe. Ela não existe como um parasita numa árvore, não existe. A trepadeira, pelo menos, ela existe, mas um parasita, ele precisa da árvore para se alimentar. Essa mulher vai desenvolver para com seu marido um relacionamento de ciúme, de cobrança, de inveja, de agressividade, de acusação, de culpa, e o casamento vai virar o inferno. Existe também o caso do marido que depende da mulher. Não estou falando de dependência financeira, mas a dependência financeira muitas vezes acompanha a dependência afetiva. É até uma maneira de se criar um laço, né? Se você fica dependendo também financeiramente da pessoa, você tem a pessoa ali presa. E nesse tipo de relacionamento, os dois querem ter o outro preso. Então, às vezes, você tem a pessoa presa porque você começa a depender dela em tudo, até financeiramente. Ou, às vezes, você mantém a pessoa presa porque você faz a pessoa depender de você em tudo, inclusive financeiramente. Então, nós temos, sim, muitos casos de maridos que dependem da mulher para existir. Porque são fracos, porque são tímidos,
porque não tem personalidade, porque não tem uma boa estima de si, tem uma baixa estima de si, pensam que não tem valor em si mesmo e que então dependem da mulher para ter valor. Então, é comum nós vermos muitos senhores, muitos homens casados que dependem da mulher para fazer os contatos sociais, porque a mulher é mais espontânea, é mais sociável. Então é comum você ver maridos que usam as mulheres, as suas esposas, para irem numa roda social, para fazer contato com pessoas que interessam, e isso infelizmente é muito normal. Por trás das aparências de um casal equilibrado, no entanto, nós podemos encontrar e encontramos frequentemente tanto mulheres que não têm nenhuma autonomia afetiva, mas são farrapo, quanto homens que não têm autonomia afetiva, são farrapo. Esse casal precisa fazer todo um trabalho de reconstrução de si mesmo, mas isso a gente vai falar depois. Um outro tipo de dependência afetiva que também é muito comum é a dependência entre os pais e os filhos, ou entre os filhos e os pais. Por exemplo, hoje em dia nós encontramos situações familiares onde os pais dependem inteiramente das crianças. Ou por causa de doença, a criança dá um espirro, o pai e a mãe mandam reservar a UTI, caem de cama, têm uma depressão, se desesperam, querem se suicidar porque a criança deu um espirro. E pais e mães que são dependentes das crianças porque as crianças é que mandam na casa. Então o pai e a mãe não têm mais um dia para si, o pai e a mãe não têm mais direito a desejar, vamos supor, fazer uma viagem. O pai e a mãe não têm mais direito de comer o que eles querem, de arrumar a casa do jeito que eles querem, porque agora quem manda são as crianças. Isso é uma inversão, onde os pais se tornam escravos das crianças, e sobre isso tem um artigo interessante chamado LOL, lá no livro O Tempo Esconde que é Eterno, onde se cria uma situação em que a criança e o adolescente começa a ter domínio sobre o pai e sobre a mãe. E o pai e a mãe vão dizer assim, bom, mas isso é para evitar o trauma do meu filhote, né? Isso eu não quero que meu filho fique traumatizado. Então, como eu não quero que ele fique traumatizado, eu não vou desgostar o meu filho. Não é isso, não. Na verdade, você não está sabendo amar. Você não está sabendo amar o seu filho. Você não está sabendo dar ao seu filho aquilo que ele precisa. E aí você inverte a situação porque você passa a ser filho. No nosso processo de maturidade, existe um momento onde nós necessariamente precisamos deixar de ser filhos para sermos mães. Deixarmos de ser filhos para sermos pais. É do processo normal de maturação da pessoa humana. Só que, como você é adulto, você começa a disfarçar. Na verdade, você quer continuar a ser filho. Você quer continuar a ser dependente. Você não tem ainda autonomia para ser adulto, para ser pai ou para ser mãe. Você quer continuar a ser criança, mas você disfarça. Você disfarça com um instinto de maternidade ou com uma atitude de paternidade. Aí você diz, fulano é tão maternal, cicrano é tão paternal, é muito bonito, mas vá ver se na verdade é maternal ou paternal, ou se na verdade a pessoa na verdade está num desejo disfarçado e até invertido de continuar dependendo e dependente. Então, isso se vê com relação a pais e filhos, isso se vê com relação a marido e mulher, isso se vê com relação a amigos, com relação a irmãos de comunidade, com relação a irmãos da mesma casa. Outra inversão que causa essa dependência afetiva
é a inversão do filho que depende do pai ou da mãe. Esse filho que depende do pai e da mãe nunca vai crescer. É um fenômeno que tem preocupado imensamente os antropólogos e os psicólogos, porque eles chamam do fenômeno da adolescência prolongada. A pessoa fica com 30, 40, 50 anos e continua dependendo do pai e da mãe, seja financeiramente, seja afetivamente, tem que telefonar para a mãe não sei quantas vezes, tem que saber como a mãe está, tem que saber como o pai está, e isso destrói qualquer casamento, isso destrói qualquer relacionamento, isso impede que as pessoas tomem decisões definitivas na sua vida, isso impede que as pessoas passem da adolescência para a fase madura. Então, a codependência afetiva no casal, a codependência afetiva entre filhos e pais, a codependência afetiva entre pais e filhos. O que é triste é que em todas essas situações alguém vai deixar de existir. Alguém vai deixar de ser uma pessoa de pé. Alguém vai deixar de ser aquela pessoa que Deus quer que ela seja. No caso dos filhos, isso é ainda mais triste, porque no caso dos filhos, ao exercerem esse domínio sobre os pais, eles vão ter cada vez mais a necessidade de uma autoridade. Eles vão ficar inseguros, insatisfeitos, incapazes de amadurecer. Eu estou aqui com um documento que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio, do Conselho Pontifício para a Família. E tem uma frase aqui que diz assim: a vocação ao amor conjugal é vocação ao dom de si. No matrimônio é necessário, se a vocação ao amor conjugal é vocação ao dom de si no matrimônio, é necessário chegar a possuir-se verdadeiramente a si mesmo para poder se doar. O que acontece com uma pessoa ou com as pessoas que desenvolvem essa codependência? Elas não se possuem, elas não se conhecem, elas não sabem quem elas são, elas não têm sentido de vida, elas não têm um contorno de vida, elas não têm uma inteireza, uma integralidade, é como se elas não existissem. E aí essas pessoas, diz aqui o documento, elas vão ser incapazes do dom de si, vão ser incapazes de amar, porque elas só existem se o outro estiver perto, se o outro estiver feliz, se o outro estiver satisfeito, se o outro estiver elogiando, aí tem que elogiar, porque se não elogia, então a pessoa morre, cai para trás, desiste de viver, né? E essa pessoa é incapaz de amar, porque ela é o centro, ela quer ter o outro dependente, quer pela fraqueza, quer pela força. Então, nos casais, no pais e filhos, filhos e pais, mas nós também temos esse tipo de relacionamento, infelizmente, em todos os níveis da sociedade. Nós temos esse tipo de relacionamento, por exemplo, entre patrão e empregado, né? A insegurança, a falta de autonomia é tão grande que se eu escrevo uma frase e o meu patrão não vem dizer que eu tenho a letra mais bonita do mundo, eu caio em depressão no dia seguinte. Se por acaso aquela pessoa de quem eu dependo, meu patrão, meu chefe, me faz uma crítica e diz assim, por exemplo, olha, a tua mesa está desarrumada. Isso é uma coisa normal, minha mesa realmente está desarrumada. Mas se eu sou dependente, eu vou enlouquecer, eu vou ficar fora de mim, porque aquela pessoa de quem eu dependo disse que a minha mesa estava desarrumada. É uma coisa desse tamanho que se transforma num hecatombe mundial.
entre casais, entre filhos e filhos, entre patrões e empregados. Há também o inverso, há também o chefe que depende do empregado. E há uma última categoria, que é a dependência entre irmãos ou amigos, entre irmãos de comunidade ou amigos. Que ela poderia se resumir, não é? Aqui, como a gente diz no Tecendo Fio de Ouro, no anexo 3, não é? Eu não tomo decisão importante, é você que tem que tomar. Né? Então, eu nunca decido, é você que tem que decidir. Isso se vê muito também no casamento, se vê muito também na relação de trabalho e se vê muito na relação de amigos e irmãos de comunidade. Você tem às vezes na comunidade aquelas pessoas que são incapazes de tomar as decisões mais tolas. Ou você vê às vezes amigos em situações onde alguém tem que fazer alguma coisa e ninguém faz, porque fazer significa arriscar-se. E só quem ama se arrisca. O risco é característico do amor. E a pessoa dependente afetivamente, ela não tem condições de amar com liberdade, de amar com autonomia. E o que acontece então é que ela não se arrisca. É o outro que tem que decidir. É o outro que tem que tomar a iniciativa. É o outro que tem que ir na frente. Eu sempre preciso concordar com o meu amigo, porque senão meu amigo vai deixar de gostar de mim. Então, se meu amigo me diz que esse lápis aqui é azul, mesmo que eu veja que ele é, nem sei que cor é essa, laranja, fúcsia, sei lá o quê, eu tô vendo que ele é laranja, mas eu vou lá dizer que é laranja, eu vou agradar o meu amigo de quem eu dependo. Eu tenho medo de desagradar. Então, eu não dou minha opinião, eu não digo o que eu penso, eu não participo das reuniões, porque eu tenho medo de desagradar. Eu nem as roupas mais, eu compro as roupas que eu gostaria, mas compro as roupas que meu amigo gostaria. É uma atitude adolescente, uma atitude infantil que não cabe a uma pessoa adulta. Eu sempre estou querendo ser cuidado, quero ser cuidado. Alguém precisa cuidar de mim. E se eu estou numa situação em que eu estou muito bem, eu invento, eu somatizo. Somatizo uma enxaqueca, somatizo a famosa fibromialgia, né? Que é a dor muscular sem causa aparente, somatizo uma depressão, somatizo dor nas costas, somatizo, sei lá, tanta coisa, dor no estômago. E, na verdade, eu estou querendo que a outra pessoa cuide de mim. Aquela minha doença não é real. Eu estou querendo que alguém cuide de mim. Eu estou querendo me tornar dependente, continuar sendo filho, me recuso a amadurecer. Eu sempre estou precisando de apoio e de conselho. São aquelas pessoas que você vai, aconselha, direciona. Tá certo? Tá certo, Emi. Daqui a uma semana, ela está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, como se você não tivesse dito nada, como se você não tivesse feito nada. É porque a pessoa é burra? Não, de jeito nenhum. É porque a pessoa tem necessidade de que você esteja ali todo dia, dizendo a ela o que ela deve fazer, como ela deve fazer. Se alguém não for alegre comigo, não gosta de mim. Então ninguém tem direito de estar de bom humor, de mau humor. Às vezes é normal, você chega no ambiente, na comunidade, na sua família, no seu trabalho, com pessoas santas. E a pessoa está com a cara meio amarrada. Pronto, não gosta de mim. O que foi que eu fiz? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Jesus. Não concordou comigo. Pronto, já sei. Calma. Apenas ela está com dor de cabeça, ou está com dor de dente, ou deu uma topada, ou está de mau humor. Não tem nada a ver com você. Mas a pessoa dependente sempre acha que tudo tem a ver com ela. Então, se essa cesta de flores é colocada aqui, colocou aqui porque queria que eu me machucasse, eu queria que eu me tocasse. Não, essa cadeira é preta. Não, a cadeira preta deve querer. Alguma coisa está me afetando. Como se o mundo inteiro girasse ao redor de mim. Tudo interpretado com relação a mim e não de maneira objetiva. Um outro sinal é que a pessoa jamais diz não. É sempre sim. Ela pode ter 900 coisas para fazer,
mas ela diz sempre sim. Ela vai se prejudicar, vai prejudicar o trabalho dela, vai prejudicar a saúde dela, vai prejudicar... E não é por amor, não. Porque quando é por amor, vocês conhecem mães que passam 5 ou 6 meses na porta da UTI, sem dormir direito, sem comer direito, porque o filho está lá dentro. É amor, é amor. O que eu estou falando aqui não é esse amor, é essa necessidade de ter a outra pessoa ali, perto de mim. Né? Então, a pessoa é incapaz, o dependente não diz não. Porque se ele disser não, ele tem medo que o outro se afaste. Então, ele vai sempre, principalmente se ele é o lado mais fraco, ele vai sempre dizer sim. Ainda que ele venha a se prejudicar ou ainda que ele prejudique outras pessoas, ele sempre vai dizer sim, ele sempre quer agradar, né? Ele sempre quer elogios, como uma criança de 3 anos. Olha, até 3 anos é normal que uma criança só funcione à base de elogio. Mas a partir de 3 anos, as coisas precisam ser ponderadas. Se você já tem mais de 3... e se está assistindo esse vídeo, deve ter mais de 3, você pode ver que o que Deus quer de você é que você seja uma pessoa autônoma. Eu falei muito mais do lado, vamos dizer, fraco, né? Daquele lado enfraquecido. Mas eu gostaria de falar agora aquela pessoa que faz parte dessa relação doentia de dependência, que é mais agressivo, que você chamaria talvez de dominador, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas agressivo. Essas pessoas dizem, ó, posso fazer o que eu quiser, não estou me incomodando com o que você está pensando. E aí ela mantém o outro escravo, porque o outro está desesperadamente necessitado que ele preste atenção. Ele diz, não, eu faço o que eu quero, eu vou, não me interessa quem eu estou machucando, não me interessa se eu machuco você, eu vou adiante. Essas pessoas geralmente acham que amor é sentimentalismo barato, e essas pessoas elas vão esmagando as outras pela opressão. Enquanto aquelas são oprimidas e são dependentes, essas aqui são opressoras e são dependentes. Isso acontece muito com relação a mãe e filho, filho homem, principalmente quando é um filho sozinho, um filho único. Não é? A mãe que vai ali e não admite que o filho seja diferente do que ela quer, não admite que o filho não telefone para ela 50 vezes por dia, não admite que o filho não seja, não pense, não fale aquilo que ela quer. Essa mãe agressiva, ela vai provavelmente estragar a vida do filho inteiro. E esse filho provavelmente vai ter que fugir como fez Davi. Essas pessoas acham que o sentido da própria vida é o seu interesse. Ontem eu vi um filme muito interessante chamado A Sogra. A Sogra, até que a sogra nos separe, alguma coisa assim. Ou é a sogra, não sei. Com a Jane Fonda e a Angelina Jones, eu acho, não sei. Bom, enfim, era exatamente esse relacionamento. Uma sogra que oprimia pela agressividade, pela somatização, pela mentira, pela chantagem, pela ameaça, o filho. E, evidentemente, é uma comédia, é uma caricatura, mas a gente, infelizmente, vê isso na porta do lado. Não é? Mães que não deixam os filhos se desenvolverem, mães que abafam os filhos, mães que cuidam de tudo dos filhos. Se o filho sobe na cadeira, menino, não sobe porque você vai cair. Quando o filho é adolescente, cerca o filho de todo jeito porque tudo é perigoso. Quando o filho fica adulto, ele não pode se relacionar com ninguém porque ele é posse dela. Então essas mães que são possessivas, esses pais que são possessivos com as filhas e as mães que são possessivas com os filhos, são geralmente essas pessoas agressivas, essas pessoas que dominam pela força e pela chantagem. Outra característica dessas pessoas é que elas desconfiam de todo mundo, não confiam em ninguém.
E atenção, especialmente não confiam na pessoa que depende delas. Interessante. Só vão confiar naquela pessoa que depende delas quando aquela pessoa estiver ali embaixo do taco. Quando não estiver, ela já desconfia. E essas pessoas ficam achando que os outros estão fazendo tudo para me pegar. E são pessoas extremamente vingativas, dadas ao ódio e dadas à agressividade. O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para me ver livre da dependência afetiva ou emocional? Ponha-se de pé. Conquiste isso que esse documento do Vaticano está dizendo. Possua-se verdadeiramente para poder se doar. A pessoa que estabelece esse relacionamento de codependência, quando ela deixa um relacionamento, ela estabelece outro, ela estabelece outro, ela estabelece outro e vai estabelecendo. Na verdade, o segredo é possuir-se, como diz aqui o documento do Vaticano. Mas o que significa possuir-se? Significa, primeiro, conhecer-se, saber quem eu sou, saber a vontade de Deus para minha vida, fazer a vontade de Deus para minha vida, estabelecer um relacionamento sadio de dependência com Deus e ter a coragem de se pôr de pé, de encontrar o seu valor, o valor com que Deus te criou, e uma vez estando de pé, ir conquistando, ou melhor, à medida que se põe de pé, ir conquistando essa autonomia afetiva. Muitas vezes é preciso de muita coragem. Porque veja bem, se você para existir sempre dependeu de outra pessoa, seja pela fraqueza, seja pela força, você vai precisar aprender a viver. Vai ter que reaprender a viver. Sem aquela pessoa, sem a dependência daquela pessoa. Interessante, por exemplo, as esposas de alcoólatra. As esposas de maridos alcoólatras, elas tendem a desenvolver essa dependência afetiva. Se o marido bebe, elas estão bem, mal. Se o marido não bebe, elas estão bem. Se o marido demora, elas ficam mal, porque ficam achando que ele está bebendo. Se o marido chega cedo em casa, ela fica cabreira achando que ele escondeu alguma garrafa em algum lugar. Essa pobre coitada estabeleceu uma dependência emocional do seu marido alcoólatra. Ela é a parte forte, mas ela se comporta como se ela fosse a parte fraca. Também para essa pessoa, eu digo a mesma coisa. Torne-se gente, coloque-se de pé. E olha, eu não estou falando dessas coisinhas assim, supérfluas e fúteis. Agora já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou emagrecer, eu vou ser muito elegante, eu vou ajeitar meu cabelo, eu vou me produzir, eu vou sair por aí e ele vai ver. Ó, estragou tudo. Porque o teu objetivo é que ele veja. Ou então diz, já sei, vou ficar saradão, vou entrar para uma academia, vou ganhar um dinheirão e aí ela vai me dar valor. E estragou tudo. Isso são coisas tolas, fúteis, levianas, sem sentido. São coisas externas, coisas exteriores, atitudes de adolescente. Ao invés de fazer esse draminha, tire do seu vocabulário essa frase, para ele mudar, para ela mudar, para essa pessoa me dar valor. Aí vai ver o que é bom para tosse, aí vai ver com quem pode contar, eu vou fazer assim, assim. Meu irmão, minha irmã, vocês continuam sendo dependentes no seu pensamento.
Você está fazendo planos, porque se eu fizer isso, 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 ele vai mudar. Se eu for assim, 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 ela vai mudar. Não, não seja tolo, não seja adolescente. Ponha-se de pé. Construa-se como pessoa, filho de Deus, como pessoa, filho da igreja, como uma pessoa de oração. Vá rezar não para outra pessoa mudar, mas para você mudar. Algumas vezes, infelizmente, chega-se a casos tão extremos que precisa-se realmente de uma terapia. Aliás, eu diria que a grande maioria das pessoas que sofrem de dependência emocional precisam de uma terapia. Uma terapia a nível psicológico e às vezes até a nível psiquiátrico, porque precisam de medicamento. Essas pessoas foram tão despersonalizadas, essas pessoas foram tão atingidas da sua identidade que elas vão precisar se reconstruir aos pouquinhos. Mas a maior reconstrução é a oração. Aquela oração verdadeira, em que você está disposto a ouvir de Deus o que Ele quer lhe dizer. Em que você está disposto a fazer o que Deus mandar você fazer, ainda que o outro não goste, ainda que o outro discorde, ainda que aquela pessoa de quem você dependeu a vida inteira não vá concordar com você. Sem medo de desagradar, sem medo de que ele vá beber, sem medo de que ela vá fazer mais compras, sem medo de que ele vá sair de casa, sem medo de que ele, meu nenenzinho, vai ficar traumatizado. Não tenha medo. Coloque-se de pé. Aqui vou ler novamente, só quem se possui verdadeiramente pode dar-se. Como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Não é verdade? Se você disser em mim, você tem um lápis piloto? Tenho, tá aqui, tranquilamente. Se você disser, Mira, eu quero uma tesoura, me dá uma tesoura, eu vou procurar, não sei se a sua tesoura some, mas aqui na minha sala todas as tesouras somem. Eu vou procurar em todas as gavetas e eu não vou achar uma tesoura. Então não posso te dar uma tesoura. Então eu só posso me dar aos outros na medida em que eu me possuo, na medida em que eu me tenho, na medida em que eu me conheço, na medida em que eu sei o que Deus quer de mim, na medida em que eu faço a vontade de Deus e desejo fazê-la, doa a quem doer, na medida em que eu estou disposto a dar-me ao outro e não a possuir o outro, entregar-me ao outro e não a cobrar do outro. Como você vê, é uma verdadeira inversão. Quem viveu a vida inteira para possuir o outro, agora precisa fazer uma conversão de mentalidade, uma conversão de coração, uma conversão de modo de vida para, ao invés de possuir, dar-se. Ao invés de cobrar, doar-se. Querendo o bem do outro. Essa pessoa codependente, ela sempre quer no fundo o próprio bem. Agora ela vai precisar querer o bem do outro, não o seu próprio bem. Ela tem que passar da adolescência para a idade adulta. Tem que passar da dependência afetiva para a autonomia afetiva. Não é um processo fácil, mas se durante essa fita, esse CD, você percebeu que você tem traços sérios dessa dependência, porque pequenos traços todo mundo tem, é preciso que você reaja. É preciso que você diga, não, Senhor, você me criou livre. Você me criou autônomo, você me criou para contribuir para o mundo, para ser alguém, para fazer diferença no mundo. Você tem uma missão que só eu posso fazer. E eu preciso dessa autonomia e dessa liberdade para levar a cabo a missão que tu tens para mim. Põe-me de pé, Senhor. Faz-me uma mulher de pé, faz-me um homem de pé. Que eu seja como os teus santos, que não tiveram medo de nada e de ninguém, mas que, cheios de respeito e temor a ti, fizeram a tua vontade. Eu peço a Deus que te ajude
Peço a Deus que te dê os meios necessários, que te dê aquelas pessoas que possam, talvez como terapeutas, talvez como amigos, te ajudar a sair dessa situação. Mas depende de você, porque nem Deus pode te ajudar se você não fizer alguma coisa. Procure estudar, procure ler sobre isso. Existe o Tecendo o Fio de Ouro, que fala sobre isso. Existem muitas encíclicas que falam sobre isso. Existe um livro chamado Deus e a Construção da Personalidade, que fala sobre isso. Existe um pequeno livrinho nosso chamado Joaquim e Sua Padiola, que fala sobre isso. Há vários meios de você se tornar aquela pessoa inteira, aquela pessoa que se possui para poder dar-se a Deus e aos irmãos. Deus te ajude a ser mais feliz. Deus te ajude a entender que o sentido da vida é amar e não ser amado. É dar-se e não possuir. É perder-se para ser no outro e não perder-se sem objetivo nenhum a não ser a autossatisfação. Que São José, Nossa Senhora, São João Batista, que tinha uma liberdade interior e uma autonomia afetiva fantástica, que eles te ajudem a caminhar para esse segredo do amor, possuir-se para poder dar-se. Deus te abençoe.